Todos podem se assentar neste momento. Daqui a pouco a gente volta a louvar ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Deus falou comigo nessa semana sobre Ruth. E nós vamos estar deixando o Espírito Santo falar aos nossos corações através da palavra que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações aqui no livro de Ruth, que fala do momento quando Ruth e Noemi estão voltando para a terra de Belém, tristes, abatidas, mas caminhando, tristes, abatidas, mas avançando na fé. E nós precisamos olhar aqui para a história dessas duas mulheres, porque Deus quer falar conosco através da vida delas nesta noite. Amém? Quem está com o coração aberto para receber a palavra? Aleluia! Diz assim a palavra de Deus, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Amém, igreja? Queridos, aqui nós temos duas pessoas passando por crise. Quem já passou por crise? Quem está passando por crise? Tem gente passando por crise, tem gente que já passou por crise. A crise faz parte do viver nessa terra. Esse momento que nós passamos por crises em vários aspectos da nossa vida. E a crise dessas mulheres aqui não era qualquer crise. Era uma crise profunda, marcada por perda, marcada por choro, marcada por sofrimento, porque elas moravam em Belém de Judá. E a palavra de Deus nos diz que no tempo em que a colheita, eles esperavam uma grande colheita, a colheita não veio. Houve uma seca na terra, houve fome na terra. E Judá, Belém, Judá era a terra do pão, mas não tinha pão lá. Não tinha fartura na terra da fartura, não tinha pão na terra do pão, aparentemente não tinha bênção na terra da bênção. Então o marido de Noemi resolveu ir para Moabe. Vamos para Moabe e vamos resolver a situação da nossa vida lá. Eles deram as costas para o lugar da bênção, porque aparentemente eles não estavam vendo a bênção ali, mas o fato é que a bênção estava lá. É muito perigoso quando a gente sai do lugar da bênção porque acha que a bênção não está ali, porque as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos, porque nós não estamos vendo tudo que gostaríamos de ver. E às vezes nós somos tentados simplesmente a sair da nossa posição, a sair da onde Deus nos colocou, porque achamos que está ruim, porque está difícil, porque a gente está olhando demais para as circunstâncias, a gente está olhando demais para os problemas, a gente está olhando demais para aquilo que não tem. E quando isso acontece, nós deixamos os problemas influenciarem mais a nossa vida do que a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. E foi isso que aconteceu com essa família. As circunstâncias, os problemas, as dificuldades começaram a falar mais alto no coração de Elimeleque, marido de Noemi, de tal maneira que ele pegou Noemi e foi com seus filhos para Moabe. Lá os filhos se casaram, mas o fato é que
Deus não estava lá. A aprovação de Deus não estava sobre a vida deles. E eu digo para você, querido, mesmo a gente conhecendo a Deus, mesmo servindo a Deus, nós temos que entender que quando nós tomamos decisões erradas, infelizmente nós temos que colher as consequências das decisões, das escolhas erradas que nós fazemos. Eu sempre digo que escolher é uma opção, mas a consequência da escolha, ela é obrigatória. Você não tem como fugir dela. Você não tem como fugir da consequência da escolha errada. E o fato é que eles escolheram ir para Moabe, o lugar da maldição, era um lugar amaldiçoado por Deus. E lá o que aconteceu? Todos morreram, todos os homens morreram. Morreu o marido de Noemi, morreram os filhos de Noemi, e só ficaram vivas as mulheres, Noemi, Orfa e Ruth. E aí, diante de todo esse cenário de perda, de sofrimento, Noemi resolve voltar para Belém, para o lugar da bênção. Ela resolve retornar. E naquele momento as duas noras, uma decide não ir com ela, resolve voltar para ficar em Moabe mesmo. Mas Ruth, irmãos, ela surpreendeu todo mundo. Ela está surpreendendo gente até hoje, porque ela era moabita, mas ela se apegou a Noemi de uma maneira tão intensa. Foi gerado um amor no coração dela por Noemi. Essa declaração aqui que nós vemos nesse texto, tem gente que pensa que é a declaração de amor de um homem para uma mulher, né? Aonde deitares tu, deitarei eu, aonde morreres tu, morrerei eu, teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Mas é uma declaração de uma nora para uma sogra, né? Isso mostra que o amor verdadeiro, ele pode nascer em qualquer relacionamento. O amor verdadeiro, o amor sincero, ele pode estar presente em qualquer relação familiar. E aconteceu entre Ruth e Noemi. E naquele momento então elas voltam para Belém, fazendo o caminho de volta, retornando da onde elas nunca deveriam ter saído. E aí eu quero agora entrar com você na mensagem que Deus colocou no meu coração. A mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite é a seguinte: na crise é possível se levantar e caminhar. Amém? Fala para o seu irmão aí, na crise é possível se levantar e caminhar. Diante das perdas, olha só, diante das perdas, diante dos traumas familiares que eu vivi no passado. Teve trauma dentro daquela casa, teve trauma dentro daquela família. O que é trauma, pastor? Trauma, se você vai estudar, você vai buscar o significado dessa palavra, você vai encontrar algumas definições, mas trauma, de uma maneira muito direta, trauma significa situação dramática, situação dolorosa, que traz profunda dor emocional, que traz profunda dor, irmãos, até mesmo espiritual na vida de quem o enfrenta. Então, trauma é uma situação dramática, trauma é uma situação dolorosa, trauma é uma situação que marca negativamente a vida daquele que foi traumatizado, de modo que a pessoa que passou pelo trauma, ela tem dificuldade de caminhar por causa do trauma. E ali, irmãos, houve tudo isso, porque houve morte, houve decisões erradas, houve expectativas não cumpridas, ou expectativas que não aconteceram da maneira como se esperava. Houve morte, houve perda, houve dor, houve sofrimento, houve frustração. Tudo isso indica que houve trauma dentro daquela família. E eu fico pensando que quando Noemi saiu daquela terra, foi com seu marido para Moabe, ela esperava segurança, ela esperava proteção, ela esperava uma família feliz, um lar feliz, ela esperava que os seus filhos ficassem vivos, ela esperava tantas coisas que não aconteceram. E muitas vezes isso acontece com a gente, sim ou não, irmãos? O fato de sermos crentes
não nos impede de passar por situações traumatizantes. Vou repetir, o fato de sermos crentes não nos impede de passar por situações que são traumatizantes na nossa vida, porque trazem dor, porque trazem lembranças do passado que interferem na nossa vida no presente, gerando medo, gerando angústia, gerando muitas vezes até mágoa, porque às vezes está relacionado com atitudes erradas de pessoas lá atrás. Porque se você for estudar trauma e de onde se origina trauma, você vai encontrar muitas coisas, mas inclusive abusos que aconteceram dentro de casa, no ambiente familiar. Então tudo isso gera o quê? Não só dor, tristeza, mas também gera mágoa, ressentimento, situação de desprezo, às vezes por outras pessoas que estiveram envolvidas com aquele trauma. E isso com certeza, irmãos, aconteceu ali na vida de Noemi e de Ruth. Mas o que me chama a atenção é que apesar de tudo isso, elas conseguiram se levantar e caminhar. Elas estavam caminhando, elas se levantaram e estavam caminhando, elas estavam avançando, mesmo com as suas expectativas frustradas, elas se levantaram e caminharam. E eu me lembro de Pedro, quando Pedro sai para pescar à noite, e ele joga a rede a noite inteira, e não pega um peixinho sequer, e ele volta de manhã com a rede vazia. Eu pergunto para os irmãos, é ou não é frustrante? Decepcionante? Você fica a noite inteira tentando alcançar um objetivo e não consegue. Aí eu também me lembro de Caná da Galileia. Os noivos prepararam toda a festa, mas não calcularam direitinho a quantidade de vinho. Chegou num determinado momento que aconteceu o vinho, acabou o vinho, acabou a festa. Aí o que acontece? Vem a vergonha, porque você faz um casamento e não consegue manter até o fim aquilo que os convidados precisam ter ali para continuar. Aquilo traz vergonha para quem preparou aquela festa. Mas olha só o que aconteceu, tanto na vida de Pedro, pescaria mal sucedida, como no casamento em Caná da Galileia, a frustração, a decepção, o trauma não prevaleceu, porque Jesus estava lá. Jesus estava lá. Jesus estava lá. Jesus estava ao lado de Pedro. Jesus estava presente naquele casamento. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está aqui hoje. Jesus está presente neste lugar. E eu falei tudo isso para você nessa noite porque Deus manda dizer para algumas pessoas aqui dentro, porque tem pessoas aqui que é exemplo de Noemi e de Ruth, enfrentaram ou estão enfrentando traumas relacionados a situações acontecidas dentro da família no passado. E o Senhor manda dizer que assim como elas caminharam, assim como elas se levantaram e caminharam, você também se levantará e caminhará. Porque apesar, irmãos, de Deus não impedir que situações traumatizantes aconteçam na nossa vida, e elas vão acontecer, porque às vezes o que nós esperamos que aconteçam não vai acontecer do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. Às vezes nós esperamos ganhos e pode vir um tipo de perda, mas todas as vezes que alguma dessas situações acontecer, saiba de uma coisa: Deus estará contigo, te sustentando. A presença do Senhor estará ali, te fortalecendo. Teve trauma naquela casa, teve trauma na sua casa. Talvez hoje existe um trauma que tem tirado a alegria, o sossego dentro do seu lar. Mas nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, Deus me manda dizer que Ele está quebrando isso. A espada do Senhor está passando de manto e derrame. Você não vai ficar parado, você não vai ficar estacionada ou estacionado por causa dos seus traumas. Você vai se levantar e você vai caminhar, mesmo passando pelos traumas, porque Deus te sustentará. Deus é o Deus que age por trás das nossas crises. Deus é o Deus que trabalha por trás das nossas dores. Às vezes estamos passando por situações, mas Deus está ali,
trabalhando por trás delas. Deus estava sustentando a vida daquelas mulheres. Deus estava fortalecendo o coração daquelas mulheres. E apesar dos traumas, apesar das perdas familiares, dos traumas familiares, elas estavam caminhando. E eu quero declarar: você também vai caminhar, meu irmão. Você também vai avançar. Você vai caminhar. O trauma não vai te parar. O trauma não vai te estacionar. O trauma não vai te paralisar. Porque maior é o poder de Deus sobre a tua vida. Maior é o plano de Deus com você, com a sua casa, com a sua família. Não gostamos de passar por situações de crise, mas às vezes passamos. Não gostamos de sofrer perdas, mas às vezes perdemos. Não gostamos de ter expectativas frustradas, mas às vezes as nossas expectativas se frustram. Mas apesar de tudo isso, você é capaz de se levantar e de caminhar na força e no poder de Deus. Na força e no poder de Deus. Existe um Deus que dá força para as pessoas caminharem na crise. Esse Deus está em ti. Eu li um testemunho de uma sul-coreana que ela foi para os Estados Unidos com os pais, e quando criança ela foi abusada pelos vizinhos, pelo vizinho, e ela foi guardando aquilo no coração, não queria contar para a família. Aos 16 anos se entregou ao álcool porque queria anestesiar a dor daquela situação na sua vida. Alcoolizada na faculdade, numa festa, porque nas faculdades lá tem muito disso, né, de festa, de bebida. Ela acabou sendo estuprada, foi mais para o fundo do poço. Nesse dia ela clamou a Deus, mas nada aconteceu. Ela não viu Deus, não viu resposta de Deus, se revoltou contra Deus, disse: o Senhor não existe, o Senhor é uma invenção da mente humana e tal. Se revoltou contra o Senhor. Passado o tempo, ela começou a ter pensamentos suicidas, e dentro da sua casa ela começou a tomar medicamentos para tirar a vida. E ela disse que ela deitou em posição fetal na sua sala, e ali, já deixando o efeito dos remédios conduzirem a situação, ela resolveu fazer um último clamor por Jesus. Ela disse: Senhor Jesus, o Senhor existe, eu clamo por ti agora. E ela clamou, irmãos, o nome de Jesus. E ela disse que ela sentiu duas mãos por trás das costas dela, levantando ela. E começou a levantar ela, começou a levantá-la, começou a colocá-la em pé. E disse que quando ela olhou para trás, porque as mãos estavam por trás, ela viu as mãos furadas. Era o Senhor, irmãos. Ela viu as mãos furadas, ela falou: não acredito. Ela se vira para abraçar o Senhor, e a glória do Senhor envolve ela. E ela diz: Senhor, me perdoe porque eu duvidei que o Senhor existisse. E aí diz que os olhos dela se abriram, ela viu uma multidão de anjos, e ela caiu ali, ajoelhada, prostrada. Naquele dia, o Senhor libertou ela do álcool, e a partir daquele dia ela entrou num processo de cura sobre os seus traumas. Deus, o próprio Senhor, se revelou a ela naquele momento. Resumindo a história dela, ela foi para a igreja, entregou-se verdadeiramente ao Senhor, passou por um processo, né, de santificação, porque ela conta que ela, mesmo na igreja, ela chegou a cair, mas ela permaneceu firme, se levantou, e Deus foi dando força, Deus foi trabalhando no coração dela, colocou ela em pé de maneira plena e total. Ela casou, e hoje ela é missionária. Ela e o marido dela servem ao Senhor. Por quê? Porque ela conheceu um Deus que nos levanta e nos dá força para caminhar em meio aos nossos traumas. Se ela venceu aquele trauma, por que você não vai vencer? Se ela conseguiu se levantar diante desse trauma, por que você não vai conseguir? Eu quero declarar aqui nessa noite que não existe trauma que Jesus não cure, que não existe ferida que Ele não cicatrize. Talvez aqui existam pessoas que estão com uma ferida por dentro, e essa ferida, todas as vezes que você se lembra da situação, ela dói, porque ainda não está cicatrizada.
Mas nessa noite o Senhor está passando um bálsamo nessa ferida. Nessa noite o Senhor está cicatrizando de dentro para fora, porque você foi chamado para avançar com Deus. Você foi chamado para caminhar, para ir adiante. Na crise é possível se levantar e caminhar diante das perdas e dos traumas familiares, porque Deus é poderoso para fazer isso acontecer. Deus é poderoso para nos dar essa condição. Deus é poderoso para te fazer caminhar, meu irmão. Você não vai parar. Você não vai parar diante das dificuldades que você está passando. Amém? Segundo, na crise é possível se levantar e caminhar. Quando muitas vezes entendemos que o segredo para viver restituição, para viver a vitória de Deus, muitas vezes é voltar. Às vezes precisamos voltar. Voltar para algo que nós deixamos para trás, algo que nós deixamos e devemos, e Deus quer trazer de volta na nossa vida. Aquelas mulheres deixaram Belém para trás, mas elas precisavam voltar para o lugar da bênção. Por que elas saíram do lugar da bênção? Porque ao invés de ver bênção, elas viram um problema. Mas eu estou no lugar da bênção, mas estou vendo problema. Eu estou no lugar da verdade, mas eu não estou vendo verdade. Eu estou no lugar da vitória, mas não estou vendo vitória. Às vezes você está no lugar da bênção e você vai ver aquilo que você não quer, mas não quer dizer que você está no lugar errado. Amém, irmãos? Às vezes estamos na igreja e nós achamos que pelo fato de estarmos na igreja, a gente nunca vai ver aquilo que a gente não quer ver. Às vezes você está na igreja e às vezes você vai ver o que você não quer ver, ou coisas que não deveriam ser vistas dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja existem pessoas falhas, pessoas que estão crescendo, pessoas que estão sendo curadas, pessoas que às vezes vão errar ao invés de acertar. Mas o fato de você ver o que você não gostaria de ver no lugar da bênção, não tira deste lugar a autoridade da bênção de Deus que está sobre este lugar. Não tira do lugar da bênção a presença daquele que envia a bênção. Deus está aqui, apesar das falhas, apesar dos erros, apesar das circunstâncias adversas. Deus está neste lugar. E às vezes o mundo vai trabalhar para que você saia do lugar da bênção. Às vezes o mundo vai trabalhar para que você olhe para frustrações, para decepções com pessoas, para que você olhe para coisas que, ao invés de acrescentar fé, rouba a sua fé. Mas é aí que está a sua perseverança. Essa família foi uma família que saiu e sofreu porque saiu. Mas quantos que ficaram? Os que ficaram foram abençoados, né? Os que perseveraram foram abençoados, porque não fala dos que ficaram, fala de quem saiu quando não deveria ter saído. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. E às vezes Deus está dizendo: volta. Às vezes nós precisamos voltar para alguma situação que nós deixamos para trás. Precisamos voltar a crer em pessoas. Precisamos voltar a acreditar nas pessoas. Por quê? Porque nos decepcionamos demais com pessoas, a gente não acredita em mais ninguém. Às vezes nós precisamos voltar a acreditar em pessoas. Às vezes nós precisamos voltar a orar como nós orávamos antes. Tem gente que orava, que se deliciava na presença de Deus, mas isso ficou para trás. A vida de oração, a dedicação, aquele fervor espiritual de buscar a Deus. E Deus está dizendo: volta filha a orar, volta a me buscar, e você vai ver que eu sou Deus na sua vida. Volta a sentir alegria na minha presença, volta a sentir prazer em estar na minha casa. Quantos crentes hoje, irmãos, perderam prazer pela causa da casa de Deus? Às vezes está na casa de Deus, mas não está mais com aquele prazer, com aquela alegria. Na hora do louvor não louva, não canta, não exalta o Senhor. No passado exaltava, pulava, glorificava, dava glória a Deus. Deus está dizendo: volta a me dar
glória. Volta a me glorificar, volta a me engrandecer, volta a ter prazer novamente em estar na minha presença e ouvir a minha palavra. Quantos crentes, irmãos, tinham prazer profundo em ouvir a palavra de Deus, mas hoje parece que esse prazer foi embora, parece que ficou para trás. Quantos crentes há muito tempo atrás, quando começaram a caminhar com Deus, acreditavam no não, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre na minha casa, Deus vai fazer um milagre na minha vida. O tempo passou, veio o sofrimento, veio a dificuldade, veio a luta, parou de crer, deixou de crer no milagre. Aquela pessoa que cria no milagre, aquela pessoa que cria no agir sobrenatural de Deus, ela não está mais presente hoje, porque isso ficou para... E Deus está dizendo: volta a crer no milagre, volta a crer que eu sou Deus que faz milagre, porque eu vou fazer um milagre na tua vida, eu vou fazer um milagre na tua casa, mas você precisa voltar a crer no milagre, porque a nossa mentalidade ela vai mudando com o tempo, irmãos. Nós não percebemos, mas nós vamos sendo influenciados pelo mundo, e o mundo que está aí fora, ele quer nos ensinar, ele quer nos mostrar que o nosso Deus não faz milagres, maravilhas, como ele já fez no passado. E se nós permitirmos, daqui a pouco a gente se torna crentes céticos, que simplesmente cumprimos um ritual, vimos a igreja e voltamos para casa, mas não acreditamos em mudança, em milagre, em transformação, no mover de Deus. Quem crê que Deus faz milagre hoje? Então tome posse disso na sua vida. Volte a viver em santidade. Talvez lá atrás você era aquele crente cuidadoso, que não permitia que qualquer palavra saísse da sua boca. Hoje sai tudo, sai cobras e lagartos, né, da sua boca. Mas lá no início não. Você tinha cuidado com as palavras que saíam da sua boca, você tinha cuidado com as coisas que você via na televisão. Hoje você não tem mais. Você tinha cuidado com as músicas que você ouve lá fora. Só ouvia música de Deus, só hino. Agora está ouvindo de tudo. Volta, Deus está falando, volta a ser aquela pessoa que vive para mim com exclusividade. Volta a ser aquela pessoa que me adora nas pequenas coisas, naquilo que você ouve, naquilo que você vê. Volta a ser aquela pessoa zelosa no seu relacionamento comigo. Aquelas mulheres voltaram, irmãos, voltaram. E à medida que elas voltaram, as bênçãos de Deus começaram a caminhar em direção a elas. Quando você se volta para Deus, quando você se volta para a direção que Deus quer que você caminhe, as bênçãos de Deus começam a caminhar na sua direção. Você não precisa correr atrás da bênção, a bênção ela vai ao teu encontro. Amém? A bênção começa a caminhar na direção para onde você está caminhando. Você vai se encontrar com a bênção no meio do caminho. Irmãos, quando você olha lá em Atos, no Apocalipse, capítulo 3, se não me falha a memória, fala da igreja de Éfeso. O Senhor diz: eis que conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência, sei que não toleras os maus, sei que pusestes à prova os que se diziam ser apóstolos e não são, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência. Ou seja, era uma igreja que trabalhava, que tinha paciência, que não tolerava os maus, que punha à prova aqueles que se diziam ser líderes e não eram. Mas o Senhor diz: eis que tenho algo contra ti, eis que deixaste o teu primeiro amor. Volta a praticar as primeiras obras. Ou seja, essa igreja tinha muitas qualidades, mas ela precisava voltar ao primeiro. Às vezes nós corremos o risco de ser que nem aquela igreja. Trabalhamos, temos paciência, não toleramos os maus, mas muitas vezes Deus não é o primeiro. Deus não é o primeiro amor na nossa vida. E o primeiro amor, irmãos, é algo que o Senhor, Ele chama a atenção daquela igreja para olhar aquilo como algo que era sério, que
que carecia de arrependimento. Lembra-te de onde caíste e te arrepende, porque Deus quer ser o primeiro no nosso coração. Deus quer que o primeiro amor da nossa vida seja Ele. Que nós, irmãos, nos voltemos primeiramente para Ele, para a vontade dEle, para as coisas dEle. E talvez isso tenha se perdido no coração de muitos crentes. É hora de voltar. É possível se levantar, é possível caminhar, quando entendemos que muitas vezes para viver restituição, viver vitória com Deus, a gente tem que voltar para o lugar da bênção, voltar muitas vezes para a igreja. Quantas pessoas estão longe hoje da igreja, irmãos? Foi feita uma estatística de que hoje sai mais gente da igreja do que entra. Tem mais gente desigrejada do que gente dentro da igreja. E Deus está dizendo: volta, porque eu vou te abençoar. Quem está voltando, Deus está abençoando. Quem está voltando, Deus está visitando. Deus está agindo em favor dessas vidas. Vinde a mim, diz o Senhor. Vinde a mim. Ele está chamando para irmos ao seu encontro. Amém? Irmãos, diante da crise é possível se levantar e caminhar. Quando no momento da dor nós cremos que Deus não vai nos deixar sozinhos, Ele vai colocar gente para nos ajudar e ser refrigério na nossa vida. Noemi estava abatida, mas Deus colocou ao lado dela quem? Ruth foi refrigério. Ruth foi a mão de Deus na vida de Noemi. Ruth foi, irmãos, o sustento de Deus, o ombro de Deus na vida de Noemi. Eu quero dizer para você, na sua dor, Deus vai colocar gente do seu lado, gente para te ajudar, gente para ser apoio, gente para falar de Deus para você, gente para ser referência de Deus na sua vida. Então você não vai ficar sozinho. Irmãos, nós não podemos andar só, nós não podemos viver solitários. Deus não te fez para ser uma ilha, né? Imagine se cada um de nós fôssemos uma ilha, cada um no seu cantinho. Não, Deus quer que nós tenhamos relacionamento. Precisamos valorizar, irmãos, a ação de Deus através dos relacionamentos que muitas vezes Ele coloca na nossa vida. O que seria de Noemi se ela não tivesse uma Ruth do lado dela, fortalecendo ela? E muitas vezes você precisa ser Ruth na vida de alguém. Amém? Fala para o seu irmão, às vezes você precisa ser Ruth na vida de alguém. Qual é a missão de Ruth? Caminhar com gente desanimada sem desanimar. Caminhar com gente desanimada, com gente pessimista, sem desanimar e sem perder o seu otimismo. Caminhar com gente desanimada, com gente incrédula, sem perder a sua fé e o seu ânimo. Era assim que estava Ruth. Você só pode ajudar alguém se você estiver desse jeito. Como que dois desanimados vão ajudar um ao outro? Ah, eu vou pular nesse poço. Ah, então eu também vou. Aí morrem os dois. É boa ideia, né? Pronto, acabou. Você precisa de alguém. Vai falar, vou pular nesse poço. Não, você não vai pular não, porque tem muita coisa de Deus para você viver. Eu estou do teu lado. Nós vamos caminhar juntos. Esse poço não é para você. Deus tem coisas maiores. Então, irmãos, Deus não coloca a pessoa desanimada do lado do outro desanimado, né? Se você está desanimado, Deus vai colocar alguém que está animado do teu lado, né? O que o seu irmão fala, está animado, irmão? Eu não sei qual é o desanimado, qual é o animado, né? Mas às vezes tem alguém desanimado do teu lado. Tem alguém que está desanimado por quê? Porque está sofrendo com os traumas, com as dificuldades que aconteceram na família, e você está ali para ser cura de Deus na vida dessa pessoa. Você está ali para Deus fazer de você um instrumento de cura, um band-aid espiritual para a cicatriz daquela pessoa, né? Num lar, se a esposa está desanimada, o marido tem que estar animado,
ou vice-versa, né? Por isso diz que os opostos se atraem, né? Às vezes Deus permite dois iguais casarem, mas na maioria das vezes se um é de um jeito, o outro é de outro jeito, totalmente diferente, para dar o equilíbrio. E nós precisamos disso, irmãos. Na igreja nós temos os irmãos que são da palavra, zelosos pela doutrina, mas nós temos os irmãos que são da oração, sim ou não? Sapateia, fala em língua, e a gente precisa dos dois, irmão, porque um coloca a doutrina, o outro coloca fogo, e aí fica tudo maravilhoso, né? Tem que ter doutrina e tem que ter fervor, tem que ter palavra e tem que ter poder. Nós precisamos valorizar muitas vezes os opostos, né? Eu só me misturo com aquele irmão porque pensa igualzinho eu, anda igualzinho eu, até pentei o cabelo igual eu. Não tem crescimento algum, irmão. Você vai continuar no mesmo jeito que você está. Você tem que ter coragem de falar, é muito diferente de mim, mas eu vou me relacionar com essa pessoa. Aí o que acontece? Crescimento, porque existe troca, né? O que você tem, você passa, e o que o outro tem, você recebe. Existe crescimento. Ali um estava desanimado, o outro estava animado, e as duas conseguiram caminhar, porque Deus muitas vezes se materializa através de um irmão na tua vida. Vou repetir, às vezes Deus se torna gente através de uma pessoa de carne e osso que Ele coloca do teu lado, para te instruir, para te fortalecer, para te encorajar, para te levantar quando você está caído. Ai Deus, eu quero que o Senhor desça. Não vai descer, irmãos. Ele já desceu, já morreu, já ressuscitou. Agora tem gente dele na terra para fazer o que ele faz. Tem gente de Deus na terra para ser instrumento de Deus na terra, para ser instrumento de Deus na vida das pessoas. E você pode ser essa pessoa hoje. Às vezes nós precisamos ser Ruth na vida de alguém, né? Entender que tem gente desanimada e nós temos que caminhar com a pessoa que está desanimada sem desanimar, caminhar com a pessoa que está incrédula, mas sem ser incrédulo. Imagina, irmãos, Davi, quando chegou lá no vale, diante de Golias, todo mundo estava desanimado. O gigante é muito gigante, o gigante é muito grande, né? E se ele chega lá e fala, verdade, né? Ia resolver alguma coisa, irmãos? Não. Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o Deus de Israel? Irmãos, ele chegou lá com outro espírito. Ele chegou lá, irmãos, com coragem. Ele chegou lá com fé. Num ambiente onde todo mundo estava conformado com a derrota, ele chegou lá, irmãos, acreditando na vitória. Nessa noite eu quero saber se você está conformado com a derrota ou se você ainda está acreditando na vitória. Quem está acreditando na vitória aí, levanta a mão. Porque, irmãos, o mundo trabalha para conformar você com a derrota, para dizer para você que não tem jeito, que não vai, que as coisas não vão mudar. Mas Jesus manda eu dizer para você hoje que vai mudar, que existe vitória para você ainda, que existe mudança para você ainda. Você não viveu tudo que Deus tem para te dar. Ou você se conforma com a derrota, entrega os pontos, ou você acredita que tem vitória e avança, e caminha, e vai para frente. Irmãos, essas mulheres caminharam, e avançaram, e foram adiante. Irmãos, a gente consegue avançar e caminhar, e levantar diante das crises, quando o amor no nosso coração não permite que a gente abandone pessoas no caminho, mesmo quando elas nos dão motivo para isso. Ruth não abandonou Noemi, mesmo quando Noemi fez de tudo para ela. Ruth, é o seguinte, eu não tenho mais filhos, não tem sentido você caminhar comigo. Eu sou uma idosa, né? Já sou a senhora,
Você ainda é jovem, tipo assim, você tem muita coisa para viver ainda. Eu não tenho mais filhos, não tenho nada para te oferecer. Então, vai embora. Sabe quando a pessoa faz de tudo para você se afastar? E foi isso que Noemi fez. Só que Ruth falou: não te deixarei. Aonde você for eu irei, aonde você dormir eu dormirei, aonde você morrer eu morrerei contigo. Seu povo é meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Irmãos, quando nós vivenciamos um amor incondicional pelas pessoas com quem caminhamos, um amor onde nós não estamos caminhando com as pessoas em função do interesse naquilo que elas têm para nos dar, mas um amor voltado para a felicidade do outro, para a realização do outro, onde a gente abre mão muitas vezes do que nós poderíamos buscar para nós, mas para olhar pelo outro. Deus do céu, Ele começa a agir, Ele começa a trabalhar para nos abençoar, porque esse tipo de amor que Ele vê no nosso coração é o amor que está no coração dele. Quando Deus consegue identificar no nosso coração o amor que está nele, Ele começa a nos abençoar. Quem quer ser abençoado aí? Ame incondicionalmente as pessoas, ainda que elas te deem motivo para não serem amadas. Ame incondicionalmente, porque é assim que Deus ama você. Quando você erra, Deus não fica lá um porrete na mão para te condenar. Ele ainda diz: eu te amo, você vai mudar. Ele fica esperando a sua mudança. Ele releva, Ele tolera, Ele suporta. E muitas vezes é isso que Ele quer de mim e de você: tolerância, capacidade de suportar, capacidade de caminhar com o outro em amor. E isso vai nos levar à vitória com Deus. Mas em último lugar, irmãos, a gente consegue se levantar, a gente consegue caminhar diante das crises, quando a gente acredita que, apesar das nossas más escolhas, Deus já levantou um remidor poderoso para entrar com vitória na nossa vida. Apesar das nossas más escolhas, Deus tem um remidor poderoso para agir em favor das nossas vidas. A palavra de Deus diz que essas duas mulheres caminharam em direção a Belém, e lá tinha um homem chamado Boaz. Boaz foi o remidor de Ruth. Boaz foi o remidor na vida de Ruth e de Noemi. Quem é o remidor? O remidor é aquele que paga as dívidas. O remidor é aquele que nos adquire. O remidor é aquele que entra com restituição na nossa vida. O remidor é aquele que tem poder, condição e autoridade para nos trazer sobre a nossa vida condições que nos foram tiradas. E isso tudo foi feito por elas quando Ruth se colocou aos pés de Boaz. Lá em Ruth 3:7 diz que quando Boaz estava debaixo de uma árvore, Ruth se colocou aos pés de Boaz. E ali, irmãos, Boaz entrou como remidor na vida daquela mulher. E eu quero dizer para você, Boaz é uma figura de Jesus na nossa vida. Assim como Boaz proveu, assim como Boaz deu a Ruth a condição de ter uma família reestruturada, assim como Boaz devolveu a Ruth tudo que ela havia perdido, assim é Jesus na sua vida e na minha. E a nossa vitória está em estarmos aos pés de Jesus. A família estruturada que você quer, Jesus vai te dar. A provisão que você precisa, Jesus vai te dar. As vitórias que você precisa, Jesus vai te dar. A restituição que você precisa está nas mãos de Jesus. Ele é o remidor. Ele é o redentor. Nele está o poder, nele está a condição, nele está a bênção, nele está a vitória de Deus para a tua vida. Amém? Quem recebe isso nessa noite? Fique em pé nesse momento. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Feche seus olhos. Entra na presença de Deus. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, meu Pai.
E a tua bênção é sobre nós, a tua bênção é sobre a tua igreja, a tua bênção é sobre o teu povo neste lugar. Meu Pai, Ruth e Noemi voltaram, se arrependeram, ó Deus, da atitude errada que cometeram, ó Deus, quando estavam, ó Deus, sendo guiadas pelo seu marido, ó Deus, mas elas entenderam que precisavam voltar. E muitas vezes é isso que o Senhor espera de nós, que nós voltemos para algo que nós deixamos para trás. Talvez, ó Deus, muitos precisam voltar aqui a crer no milagre, a orar mais, a buscar a tua face, ó Deus, a ter prazer na tua casa. Eu não sei, Pai, ó Deus, a quem o Senhor está chamando aqui para voltar, mas o Senhor está chamando o teu povo a voltar, meu Pai, a voltar a confiar no Senhor, a voltar a crer que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que nós precisamos. Nessa noite, Pai, faça uma obra em nossos corações, faça uma obra em nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, renova a fé no coração do teu povo nesta noite, em nome do Senhor Jesus.